Você já parou para pensar no que exatamente é um pensamento? Parece uma pergunta estranha, afinal, você pensa o tempo todo, enquanto assiste a este vídeo, enquanto escolhe o que vai comer, enquanto lembra de alguém, enquanto imagina o futuro. Mas o que realmente acontece dentro da sua cabeça quando um pensamento surge? Ele tem um lugar onde nasce ou é apenas uma ilusão criada pelo cérebro? Essa pergunta parece simples, mas continua sendo um dos maiores mistérios da ciência. Imagine um ser humano vivendo há cerca de 50 mil anos. Vamos chamá-lo de Kael. Ele caminha pela floresta procurando alimento. De repente, encontra pegadas no chão. Seu cérebro trabalha rapidamente. O animal parece grande. As marcas são recentes. Talvez ainda esteja por perto. Em poucos segundos, Kyle decide mudar de direção. Essa decisão pode salvar sua vida, mas antes da decisão, existiu um pensamento, e talvez tenha sido justamente essa capacidade de imaginar situações antes que elas acontecessem que deu aos humanos uma enorme vantagem evolutiva. Diferente da maioria dos animais, nós conseguimos criar cenários dentro da cabeça. Antes de atravessar um rio, imaginamos o perigo. Antes de construir uma ferramenta, visualizamos como ela funcionará. Antes de falar, pensamos nas palavras. Graças a isso, nossos ancestrais puderam evitar riscos, planejar caçadas e resolver problemas muito antes de enfrentá-los. Pensar significava sobreviver. Mas o que é um pensamento do ponto de vista da ciência? Dentro do cérebro existem cerca de 86 bilhões de neurônios. Essas células conversam umas com as outras por meio de impulsos elétricos e sinais químicos. Quando você lembra da infância, resolve uma conta, ou imagina uma praia. Milhões de neurônios são ativados ao mesmo tempo. O pensamento não está em um único lugar. Ele surge da comunicação entre bilhões de células trabalhando juntas. É como uma cidade vista do alto. Uma única luz não diz muita coisa, mas milhões delas formando um padrão criam algo completamente novo. Existe outro detalhe curioso. Seu cérebro nunca para. Mesmo quando você acredita que está pensando em nada, ele continua organizando memórias, interpretando sons, controlando a respiração, planejando ações futuras. Grande parte desse trabalho acontece sem que você perceba. Na verdade, boa parte da atividade cerebral ocorre fora da consciência. Isso leva a uma pergunta intrigante. Será que escolhemos todos os nossos pensamentos? Faça um teste. Durante os próximos 5 segundos, não pense em um elefante azul. Provavelmente foi exatamente essa imagem que apareceu na sua mente. Isso mostra que muitos pensamentos simplesmente surgem. O controle que temos normalmente acontece depois. Podemos decidir se vamos ignorá-los, desenvolvê-los ou agir com base neles. Os pensamentos também não aparecem do nada. Eles são construídos usando tudo o que você viveu. Cada conversa, cada filme, cada cheiro, cada música, cada lembrança. Tudo deixa pequenas marcas no cérebro. Com o tempo, essas experiências começam a se combinar de maneiras inesperadas. É por isso que uma música pode trazer lembranças esquecidas, ou um cheiro pode transportar você para um momento da infância. Seu cérebro está constantemente conectando informações. Talvez seja exatamente essa habilidade que transformou nossa espécie. Antes de construir uma casa, alguém precisou imaginá-la. Antes de inventar a roda, alguém precisou pensar em uma solução. Antes de explorar o espaço, alguém sonhou que isso seria possível. Toda grande criação humana começou da mesma forma, como um simples pensamento. No fim, talvez a pergunta não seja apenas o que é um pensamento? Talvez a pergunta seja como bilhões de sinais elétricos conseguem criar ideias, emoções, memórias e até a sensação de existir. A ciência já entende muito sobre o funcionamento do cérebro, mas transformar a atividade elétrica em consciência continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade. Talvez nunca descobramos uma resposta definitiva, mas uma coisa é certa: foi graças à capacidade de pensar que saímos das cavernas, construímos civilizações e começamos a tentar entender nossa própria mente. Agora eu quero saber de você. Se fosse possível enxergar um pensamento acontecendo, como você imagina que ele seria? Conte sua ideia nos comentários. E se você gosta de explorar os maiores mistérios da mente humana, deixe seu like e inscreva-se no canal, porque a maior aventura do universo talvez esteja acontecendo dentro da sua própria cabeça.